E aí, vamos estudar a lição? Ei, estamos aqui navegando dentro do assunto o selo de Deus e a marca da besta. É a segunda parte, nesta semana, neste dia, segunda-feira, nós vamos estar falando sobre a apostasia na qual o sistema romano conduziu toda a população. Obviamente, existem pessoas sinceras em todos os lugares do mundo. Assim como existem pessoas sinceras em meio ao protestantismo, também existem pessoas falsas. Assim como também existem pessoas honestas e sinceras em todas as religiões do mundo, também possuem pessoas que não correspondem aos princípios que de palavra professam. O que estamos aqui observando é todo um sistema, e não falando a respeito de pessoas, mas o sistema e seus ensinamentos. E o que estamos vendo aqui por parte do Império Romano, representado aqui no capítulo 13 de Apocalipse e também no capítulo 7 de Daniel, é que está sendo desenvolvido um sistema de afastamento da palavra de Deus e corroborando para que o dragão possa cumprir os seus desígnios. E toda vez que eu ou você nos afastamos da palavra do Senhor, nós estamos também corroborando para que o inimigo das nossas almas cumpra o seu desígnio, aquilo que ele pretende, especialmente no sentido de minar a influência da palavra de Deus ou torcê-la completamente, já que ele não conseguiu fazer desaparecer da terra a palavra do Senhor. Então perceba que na lição de hoje nós estamos citando 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, verso 4 e também nos estendemos do verso 9 ao verso 12, onde está evidenciado aqui o homem da iniquidade. Paulo fala do homem da iniquidade, Daniel fala do Império Romano praticando as iniquidades, que Daniel, inclusive, adoeceu diante da atitude por parte do Império Romano de tirar o tamide, que é o contínuo sacrifício de Jesus, o foco no ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, e isto colocado e atribuído a um ser humano. Daniel ficou doente, Gabriel veio socorrê-lo, e você percebe que João caracteriza isso como a besta do Apocalipse no capítulo 13. Então, quando você une a declaração de Paulo, a declaração de Daniel e a declaração de João, estamos percebendo que os três estão falando em linguagem diferente do mesmo movimento mundial de afastamento da palavra, perseguição aos filhos de Deus e estabelecimento de heresias que descaracterizam Deus como o Pai que conhecemos, o Pai que nos ama, o Pai que quer nos salvar. Mas o resgate da verdade é necessário, e isso só é possível através do estudo acurado da palavra. Você percebe que o homem da iniquidade, descrito nesses textos, tinha o objetivo de estabelecer heresias, afastando o povo da palavra. E Roma cumpre esse papel perfeitamente durante o seu período de supremacia papal, de 1260 anos, que se estendeu de 538 a 1798, como vimos no vídeo de ontem. E hoje, o que tornaria claro e evidente isto diante de nós que constituísse o afastamento da palavra? Observe que no ano de 1545 e se estendendo até o ano de 1563, ocorreu o que Roma cristã chamou de Concílio de Trento. E o que foi feito no Concílio de Trento durante todos esses anos, de 1545 a 1563? Historicamente, ficou estabelecido uma reforma, tratou-se de uma reforma e suas decisões, ou seja, que reformas foram decididas neste concílio. Isso tudo fez constituir-se, essas reformas foram todas catalogadas e colocadas ali naquilo que se chamou de Catecismo de Baltimore. E aí os trechos dizem mais ou menos o seguinte, olha só um trecho do Catecismo de Baltimore: confessar pecados, se quiserem perdão, após a confissão, cumprir a penitência, e era considerado pecado mortal não ir à missa, seção 384 e 408 do Catecismo de Baltimore. Isso está de acordo com a palavra? Claro que não. Observe, na seção 173, 184 e 185, fala-se a respeito do inferno. Inferno na companhia dos demônios, ardendo para todo sempre. Purgatório, missa para aqueles que estão no purgatório. Isso é bíblico?
Existe, por acaso, uma missa que favorece aqueles que já morreram quando estes em vida não tomaram a decisão que deveria tomar? A Bíblia não diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma em Eclesiastes 9, verso 5, e o capítulo 12 não atesta que o pó volta à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu? E na Bíblia não há um espaço para averiguarmos o inferno queimando eternamente? Que céu é esse que estariam os salvos quando aqui na terra existe o pessoal queimando e ardendo para todo sempre? Ei, que punição é essa que não termina nunca? Enfim, você observa que a seção 137, 148 e 162 coloca em evidência o Papa como cabeça suprema da igreja. Biblicamente, o cabeça da igreja não é Jesus e nós somos partes do seu corpo. Enfim, quando Jesus diz, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja. A pedra não refere-se a Jesus, por acaso Deus instituiria uma igreja em cima de um homem e não em cima de Cristo, como sendo a pedra angular que os construtores rejeitaram? Na parábola, Jesus não é a rocha na qual a casa é edificada? Enfim, você observa que eles colocam no Catecismo de Baltimore uma sentença acerca de queimar hereges, dizendo que tratava-se de um ato de misericórdia para que eles não queimassem no inferno. Então, para eles não queimarem no inferno, a gente queima eles aqui. Olha só que misericórdia maravilhosa. O Catecismo da Igreja Católica, na página 868, diz assim: a Igreja tem em si a totalidade dos meios da salvação. Ei, só existe um caminho para a salvação, que é Jesus. Nós não temos os meios para esta salvação. Jesus é o caminho. Aquilo que formulamos como instituição não se constitui o caminho. A gente não tira os atributos de Cristo para outorgar esta autoridade à igreja. Não funciona assim. O que salva não é a igreja, o que salva é Cristo. E aí você percebe mais de 10 mil santos mediadores. E aí você percebe, não existe ofensa, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Catecismo da Igreja Católica, página 982. E aí disseram assim: em muitos púlpitos medievais o Evangelho de Jesus dificilmente era pregado, era constatação. Foi considerada uma medida reformatória o ato do arcebispo Peckham. Olha só o arcebispo promovendo a reforma. Disse ele em 1281, pedindo aos seus cardeais que pregassem pelo menos 4 vezes no ano. Gente, vamos reformar essa igreja, pelo menos 4 vezes no ano preguem, né? Perdoavam qualquer um que pagasse, mesmo não estando arrependido. Uma grotesca competição desenvolveu-se entre os perdoadores, tinha a promoção de perdão. Note, todo ser humano comete equívocos e todos nós temos os nossos problemas institucionais, ok? Não há igreja perfeita e não há ser humano perfeito, ok? Estamos num processo de contínuo crescimento. Todavia, biblicamente ficou profetizado que o sistema romano entraria num processo de declínio ao ponto de praticar estas coisas no período bíblico determinado de 1260 anos, cumprindo-se assim a profecia bíblica, ou seja, a apostasia sendo instaurada e a necessidade de voltarmos para a palavra do Senhor. Repito, temos sinceros em todos os lugares. Não é a religião que salva, quem salva é Jesus, mas temos todos que nos aproximar da palavra. O que a Bíblia ensina? Será que por acaso eu faço parte de um grupo que está de fato usando a Bíblia como regra de fé e prática? É a pergunta que temos que fazer todos os dias a nós mesmos, a fim de obtermos um crescimento não pautado em uma instituição, mas um crescimento pautado em Jesus e alicerçado na palavra. Continuemos o nosso processo de busca, pois todo aquele que com coração sincero busca a verdade encontrará. Que Deus nos abençoe. Ore comigo, Pai querido. Ajuda-nos continuamente em nosso crescimento, em nome de Jesus.